A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre provar, provar espíritos, provar doutrinas, provar manifestações, provar sonhos em nós mesmos, manifestações sobrenaturais em nós mesmos que experimentamos, seja qual for, até inspirações na Bíblia, ou iluminações na Bíblia, como você queira falar, em nós e em outras pessoas, né? Então, o nosso texto de partida está aqui. Nós vamos falar sobre provar os espíritos, ensinos, doutrinas, manifestações. Está aqui em 1 João, capítulo de número 4, a primeira epístola de João, capítulo 4, diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então veja que o texto aqui é enfativo, é imperativo, é um mandamento, é uma ordenança. Não creai a todo espírito, mas provai. É uma ordenança e um mandamento. Se eu for negligente a isso, eu estou transgredindo a palavra de Deus. E transgredir a palavra de Deus é pecar. Olha o que está escrito aqui em 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outra tradução, aqui está dizendo, qualquer que peca, transgride a palavra de Deus. Então, pecar e transgredir o que a Bíblia manda. Então, se a Bíblia está falando para provar e eu não provo, eu estou em pecado, porque pecar e transgredir é um assunto bem extenso, mas pecar no mundo da Bíblia de Deus, pecar e transgredir o que Deus mandou. Então, Deus está mandando aqui provar, é imperativo. Então, o primeiro passo que nós temos que provar somos nós mesmos. Porque se nós não confiarmos em nosso coração, se nós provamos o nosso coração, né, se nós mortificamos o nosso eu, e como o próprio Paulo fazia, esmurrava a si mesmo, né, já é um caminho bom. Mateus 7, Jesus falou para nós tirarmos a trave dos nossos olhos, para depois tirar o argueiro, né, o cisco do irmão. Então tem que tirar em nós primeiro. Nós temos que se examinar de forma bem minuciosa, não confiar em nosso coração. Jeremias fala que nosso coração ele é perverso, e é verdade. Aqui eu vou ler, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 13. Primeiro temos que a quem devemos provar, né? Então, primeiro ponto, será que é só os outros? Não. Aqui diz, examinai-vos, 2 Coríntios 13,5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, nós temos que provar a nós mesmos, examinar nós mesmos, e examinar é algo bem minucioso, é algo bem sensível, ok? Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender, temos que examinar nós mesmos, primeiro, nos limparmos, e aí estaremos prontos para questionar outras pessoas, ou questionar outra doutrina, ou provar qualquer manifestação, porque nós provamos em nós mesmos, então nós podemos estar sensíveis para provar outras pessoas também. A Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, diz assim, o capítulo 5, versículo de número 21, examinai tudo, retende o bem. Então, eu tenho que examinar tudo e todos, né? Primeiro ponto que eu tenho que entender. O versículo 19, quando você volta, fala, não instigais o Espírito, não apagueis. Né? Então, mas examinar, provar, não significa apagar a obra do Espírito Santo. Pelo contrário,
nós temos que diagnosticar bem a obra do Espírito Santo, porque tem outros espíritos operando. Em Mateus 24, Jesus fala muito claro sobre a proliferação dos falsos profetas, né? E esses profetas iriam enganar muitos, justamente por causa que as pessoas negligenciam esse tema na Bíblia. A Bíblia fala muito, é muito enfática, em não crer em todo espírito e provar. E outra coisa, como nós não somos perfeitos e donos da verdade, nós temos que provar nós mesmos. O próprio Paulo, olha aqui em Gálatas capítulo de número 1, né? Então, depois de Coríntios, versículos 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. O 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo falava que se ele mesmo pregasse outro evangelho, ele tinha que ser anátema. Então ele estava falando para ele provar, para que as pessoas provassem ele e provassem outras pessoas também, porque o fundamento foi dado. Se ele voltasse atrás, né, com outras palavras, contrariando o fundamento que já foi dado em Cristo, ele também tinha que ser anátema. E outra coisa, irmão Rafael, em que tempo eu tenho que estar provando as coisas? Em que momento? A todo instante, a todo momento. O tempo é auristo, não existe um tempo determinado. Em toda a nossa vida, nós temos que estar nos provando e provando outras pessoas. Mas provar não é você ser juiz de algo ou ser julgar de forma preconceituosa. Provar é justamente isso, porque o mundo espiritual é muito amplo, né? Então, nós temos que ter convicção, ok? Nas escrituras, na nossa fé, mas sempre estar provando nossos pensamentos, né? Porque nós somos vulneráveis, né? A mudar. Então, nós temos que estar sempre nos policiando, nos questionando e questionando ensinamentos e profetas também, que ensinam. 2 Tessalonicenses agora, 2 Tessalonicenses diz bem assim, capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dito de Cristo estivesse já. Então aqui está falando para que nós não acreditemos rapidamente em qualquer coisa, em qualquer manifestação, mesmo aquela manifestação que nos dá o maior prazer, né? Tudo tem que ser provado, né? Porque Satanás, o anticristo, o espírito do erro, como falei em 1 João 4, ele é muito astucioso. Então nós temos que ter muita sensibilidade. Jesus também, ele falou para provar ele mesmo. Olha o que o próprio Cristo falou para provar ele mesmo. João, o Evangelho segundo João, capítulo de número 7, 16, versículos 16 e 17 diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, Jesus está falando para que aqueles que estivessem questionando ele e ouvindo, poderiam provar a doutrina dele, porque ele não falava da doutrina dele, mas de Deus. Então, toda doutrina, todo ensinamento tem que ser pautado nas Escrituras. E aí eu já começo o primeiro ponto que nós temos que entender. Eu quero ressaltar aqui 3 tipos de discernimentos, né? Deve ter mais, mas eu quero ressaltar e salientar 3 tipos de discernimento que a igreja, que Deus otorgou à igreja, até o mais simples cristão, para provar, né? Como um crivo. O primeiro ponto é as Escrituras, a palavra de Deus. Deus nunca vai falar algo ou fazer qualquer tipo de manifestação que contradiga as Escrituras. Segundo ponto, o Espírito Santo, que é a unção, que nós vamos entrar nesse assunto que João fala, que a igreja tem a unção de discernimento, que é o Espírito Santo habitando nela, né?
E João 10 também fala sobre a ovelha, né, que ouve a voz do pastor. Isso é a unção, é para todo crente. E o terceiro ponto é o dom do Espírito, discernir os Espíritos. Então, as Escrituras, o Espírito Santo e o próprio dom do Espírito Santo são armas poderosas para nós provarmos o mundo espiritual. Vamos lá. Primeiro tipo de discernimento que Deus deu à igreja, a palavra. João 17, né, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra, ela é absoluta, ok? Deus nunca vai fazer nada que contradiga as Escrituras. O salmista diz em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é a luz, é o discernimento, né? Porque o mundo espiritual é como se fosse realmente algo escuro, né? Vamos entender assim. E a palavra ela me dá luz para me enxergar onde que eu estou pisando, o que está acontecendo, que espírito é aquele. Pela palavra eu consigo detectar, né? Então o primeiro passo do discernimento é as Escrituras. O segundo está inserido na carta de João, a primeira carta, que é o próprio Espírito Santo. Olha o que João escreveu. João capítulo 2, versículos 26 e 27. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecerei. Jesus falou: quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é o discernimento, é um dos discernimentos que a igreja tem habitando, né? A unção é para todo cristão que tem regenerado, o Espírito Santo habita nele e ele tem o discernimento. Então, e o terceiro ponto que eu quero salientar é o dom de Espírito. Está em João, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10, diz assim: e a outra a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo de número 16. Paulo tinha esse dom de discernir os espíritos. Aqui, ó. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja que ela falou a verdade. Então, nem sempre quando Satanás ele pega uma meia-verdade para disfarçar. Por isso que tem que ter o discernimento. Por isso que tem que ter o conhecimento das Escrituras. Por isso que tem que ter a habitação do Espírito Santo. Mateus 4, Lucas 4, Satanás usa as Escrituras como meia-verdade para tentar Jesus. Então tem que ter o discernimento. E Paulo tinha o dom da palavra, né? Tinha a palavra, tinha o Espírito Santo habitando nele, tinha o dom do Espírito, acredito eu, o dom de discernir os Espíritos. 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Dom de discernir os Espíritos. Então, eu quero ser bem rápido nesse vídeo, né? Depois eu quero falar sobre características de falsos profetas, mas eu quero ser bem claro. Prove você mesmo as manifestações, os sonhos. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 13. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo 1. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outro Deus que não conheceste e sirvamos,
Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, nem todo sonho é de Deus. Tem que provar. E muitas das vezes Deus permite manifestações para externar o que está em nosso coração, né? Então nós não podemos, como Paulo fala aos Tessalonicenses, se mover facilmente, né? Nós não podemos. Outro texto está em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Olha o que Paulo fala. E isso agora dentro do culto, dentro da reunião com os irmãos, com os santos, né? Olha o que Paulo fala. Coríntios 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Tem que ter intérprete, né? Para as pessoas entenderem. Senão, não pode, é bom ficar calado. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 29. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então, até dentro do culto, onde você estiver, você não pode aceitar que toda manifestação, todo o ensino, toda palavra que está ali, só porque você faz parte de uma instituição, é Deus. Ok? Muito pelo contrário. Nós somos muito propícios a falar que está errado, ali não é Deus, e nós, e dentro da nossa reunião também, nós temos que provar. Paulo está falando aqui que os coríntios tinham que provar tudo o que acontecia dentro do culto deles. Agora abra comigo também 1 Timóteo, capítulo de número 4, para me encerrar. 1 Timóteo, capítulo de número 4, e eu encerro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, acredito eu que nós já estamos nos últimos tempos, na última era, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que vai ter espíritos enganadores operando, imitando as manifestações do Espírito Santo, vai ter demônios ensinando doutrinas. Veja que aqui não é apenas um sermão aleatório, são doutrinas. O que é doutrina? Doutrinas são verdades absolutas. Então eles vão pegar a doutrina de Cristo, né? E inspirado por demônios, camufladamente vão inserir doutrinas falsas, né? Como um segmento de fé absoluto, né? E vão colocar como credo da igreja, da instituição. E muitas pessoas vão fazer parte desses lugares, né? Mas foram demônios que deram essas doutrinas, esses ensinamentos para esses falsos profetas passarem para os seus seguidores. Então, tomemos muito cuidado. Tudo tem que ser provado. Então, eu quero que você entenda. Leia as Escrituras. Examine as Escrituras. Paulo falou para Timóteo, persista em ler, né, o livro. Deus falou para Josué, medita nela dia e noite. É isso que o crente tem que fazer, meditar nas Escrituras. Ela é vida, ela é pão. Ok? Então, 3 tipos de discernimento Deus deu para a igreja. A palavra, que é as Escrituras, e Salmo 138, verso 2 diz que Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. O seu próprio Espírito Santo, ele que guia em toda a verdade, e o dom de discernir os Espíritos. Fique com essa palavra. Amém.